Bom dia, pessoal! Bom dia! Bom dia para mais um Café com Pão do Céu. Aproveita agora esses minutos aqui de abertura para você, então, compartilhar com alguém, avisar alguém, até começou o Café com Pão do Céu e a gente vai estar fazendo, no final da palavra, uma oração pela vida das pessoas, né? Então, toda terça, toda quinta-feira, eu vou estar orando por um tema específico de uma enfermidade específica, tá bom? Mas hoje eu vou explicar melhor o segundo mandamento, porque na semana passada, quando eu comecei a explicar, eu tive alguém me atrapalhando na hora da transmissão ao vivo e acabei não podendo fazer direito. Mas hoje aqui com você, eu vou explicar um pouquinho melhor o Salmo. Que Salmo? Êxodo, capítulo 20. Vou explicar um pouquinho melhor para você o segundo mandamento. Bom dia! Vamos tomar café? Volto já já. Bom dia, pessoal. Muito bem, eu quero agora, essa manhã, explicar um pouquinho o segundo mandamento. É sempre importante lembrar a você que a gente está aprendendo sobre os 10 mandamentos, que na verdade são as 10 declarações. E eu quero que você entenda, como eu já expliquei, que o primeiro mandamento está no versículo número 2. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Estes 10 mandamentos, ou estas 10 declarações, elas foram dadas para um povo livre. Sem liberdade, fica difícil aplicar esses princípios. E a liberdade é baseada no princípio do que Jesus disse, que conhecereis a verdade vos libertará. O apóstolo Paulo ensina uma palavra muito importante: para a liberdade, Cristo vos libertou, ou nos libertou. O versículo número 3 e o 4 são os versículos que tratam sobre o segundo mandamento. Na versão cristã tradicional, o primeiro mandamento está no versículo 3 e o segundo mandamento no versículo 4 em diante. Para a cultura judaico-cristã, o segundo mandamento está nos versículos 3, 4 e 5. Vou repetir, hein? Para a cultura cristã tradicional, o primeiro mandamento é o versículo 3 de Êxodo 20. Não terás outros deuses diante ou além de mim. O segundo mandamento seria: não farás para ti nenhuma imagem ou nenhum ídolo. Na cultura judaico-cristã, o segundo mandamento inclui o versículo 3, 4 e 5, porque o primeiro mandamento, ou a primeira declaração, é o versículo 2. Então, eu vou ler para você agora, conforme eu acredito, conforme eu ensino e transmito às pessoas, o segundo mandamento, que é: não terás outros deuses além de mim. E aí, a seguir as explicações deste mandamento, ou dessa declaração, fica esclarecido assim: como não ter outros deuses além do Eterno? Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa do céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Eterno, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam.
Mas, versículo 6, trato com bondade e misericórdia até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos ou às minhas palavras. Bom, então você já entendeu que o segundo mandamento, ou a segunda declaração, vai do versículo 3 ao versículo 6. O do versículo 4 ao versículo 6 é a explicação do versículo 3. Não terás outros deuses além de mim. Quando a afirmação do versículo 4 diz, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem, no tempo que vivemos hoje em dia, é um pouco difícil para as pessoas compreenderem esse princípio, porque se você observar bem, até algumas igrejas cristãs, que antes tinham muitas imagens e as idolatrava, resolveram tirá-las. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas têm muito poucas imagens idolátricas nos templos religiosos, de certo modo. E alguns têm dificuldade de compreender esse negócio de não fazer nenhuma imagem ou nenhum ídolo. Vou explicar para você. Antes de mais nada, é importante compreender que o mandamento é baseado no princípio de que o Eterno diz, eu sou o Eterno teu Deus, meu Deus, nosso Deus. Então, eu não tenho vários deuses, eu tenho um só Deus. Quando uma pessoa tem vários deuses, ou o panteão religioso dele envolve muitos deuses, ele pode seguir várias orientações de acordo com aquela divindade que lhe dá uma ideia ou lhe transmite uma verdade sobre uma conduta a adotar. É diferente no conceito judaico-cristão, porque nós servimos a um só Deus. Nós adoramos a um só Deus. E todo princípio é baseado no monoteísmo ético. O monoteísmo, porque é um só Deus, ético, porque envolve nossas relações, as relações humanas. Nossas relações humanas é baseada na maneira como nós servimos a um único Deus. Esses mandamentos que aqui estão não foram ditados por um governador, por Moisés, por um ditador. Foi transmitido por uma divindade, por um Deus, que eu preciso aceitá-lo como meu Deus. Eu preciso exercer a minha vontade, a minha decisão e o meu livre-arbítrio para tê-lo como meu Deus. A segunda coisa, eu preciso entender que isto é liberdade. Eu tenho uma liberdade para servir a esse Deus. A terceira coisa, esse Deus me libertou do domínio da escravidão. Ele me tornou uma pessoa de mente, vida livre. Mas esse princípio requer que eu tenha um só Deus. Dentro do nosso entendimento, só pode haver um. E nós não estamos falando aqui, defendendo a ideia do Deus Criador, porque dentro desses mandamentos, não está aqui forçando a barra para defender a ideia do Deus Criador, porque já se pressupõe que ele é. Porque ele é o eterno, ele é o que era, o que é e o que sempre será. Esteve desde o princípio, antes do princípio, estará no final e depois do final. Ele é o eterno. Uma coisa importante que você precisa compreender. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa do céu. É importante você compreender que, embora no mundo de hoje é importante estudar, a educação é um fator muito importante para nós, mas ela não é determinante para fazer com que uma pessoa seja melhor. Porque no passado, os maiores assassinos que aconteceram na nossa história, em várias situações, seus líderes eram os mais cultos possíveis. A Alemanha nazista, por exemplo, era formada por
generais e por cientistas, e nem por isso, pelo fato de eles terem um nível de educação altíssima, isso não impediu que eles fossem racistas, preconceituosos e assassinos. Portanto, a educação é um fator preponderante que faz parte da nossa liberdade, mas ela não é fator preponderante para dirigir a nossa ética. Outra coisa importante que a gente precisa compreender, que fazer boas obras é nossa obrigação, mas ela não é determinante para nos tornar indivíduos melhores eticamente. Existem determinados princípios e a gente precisa compreender, antes de mais nada, antes de fazer qualquer outra coisa na vida da gente, nós precisamos quebrar o princípio de ter outras coisas governando nossa vida, a nossa vontade. Não podemos ter vários deuses. Jesus ensinou, não podeis servir a dois senhores, ou vai agradar um e desprezar o outro. De que Jesus está falando e de que Deus está falando aqui? Nós podemos não ter necessariamente imagens para dobrar-se, para curvar a elas, mas nós podemos ter outros deuses. Um carro pode ser um outro Deus. Uma ideologia pode ser um outro Deus. Nós vemos hoje em dia que por causa de determinadas ideologias mais à esquerda, as pessoas acabam criando problemas para que a vida cristã, a vida judaica se manifeste. As pessoas não entendem o que é liberdade e as pessoas que estão seguindo um princípio baseado na educação e na sua ideologia não conseguem compreender que as pessoas têm direito a ter a sua vida religiosa, a servir a um Deus, mesmo que aquela outra pessoa, eu não concorde com a divindade que ela sirva, mas ela tem liberdade de escolha. Mas no que se refere a nós só temos um Deus. E nós precisamos tomar um pouco de cuidado. Às vezes, a televisão pode se tornar um Deus. Nós temos assistido hoje em dia, no mundo que vivemos hoje em dia, uma divindade muito forte que é a internet e as redes sociais. Pessoas gastam tempo enorme nas redes sociais quando poderiam estar numa relação familiar, quando poderiam estar buscando a Deus, quando poderiam estar lendo a Bíblia. Eu não estou dizendo com isso que você não deve usar as redes sociais. Aliás, esse meio que eu estou falando com você é um dos meios das redes sociais importantíssimo. Então você veja que tem o seu papel. Para mim, por exemplo, é importante estudar usando a internet e usando determinadas redes sociais, onde eu recebo muita informação jornalística, política, teológica, psicológica, psicanalítica, para desenvolver o meu trabalho e poder explicar a Bíblia para você. Então eu não estou dizendo para você que você vai largar a rede social, que você vai largar a internet. Eu estou querendo dizer que você não pode colocar isso em primeiro lugar na sua vida. Isso é importante, mas o eterno vem em primeiro lugar. As relações que você tem com as pessoas da sua casa são muito importantes e às vezes é preciso deixar o celular, é preciso deixar a rede social. E muitas pessoas estão tornando as redes sociais, tornando a internet seu Deus. As pessoas podem ter como outro Deus em sua vida determinadas coisas muito chatas, como sexo, como a coisa mais importante de sua vida, e não conseguir viver sem isso. As pessoas podem ter a televisão como o seu Deus. Por quê? Porque toda informação,
toda a sua capacitação, toda a sua orientação e todo o seu princípio de vida é baseado naquilo que a televisão ensina. Por exemplo, nós temos muita gente que hoje em dia abandona a fé cristã e defende princípios que vão absolutamente contrário às Escrituras, porque eles estão seguindo o que se ouve nas redes sociais, o que se ouve nas televisões, e aquilo criou uma norma para ele, aquilo passou a ser o seu Deus. E os valores que estão na palavra de Deus foram deixados para trás. Ou seja, é nesse sentido que nós estamos falando que a Bíblia está dizendo: não terás outros deuses diante de mim. Quando você abandona um princípio das Escrituras, quando você abandona um princípio da vontade de Deus e acaba fazendo coisas que todo mundo faz, mas que é contrário às Escrituras, isso é uma idolatria. Compreende a situação? Então eu quero que você compreenda esse princípio da idolatria. Outras coisas importantes que as pessoas hoje em dia perderam a capacidade de buscar a Deus. Nós temos planos de saúde, nós temos hospitais liberados, nós temos acesso telefônico, nós temos N outras coisas. E quando uma pessoa ela está doente, quando ela está com um problema, quando ela precisa solucionar uma causa judicial, nessa ordem alguns fazem assim: doença. A primeira busca que ele faz é ao médico, depois ao hospital. Ele pega então o seu manual de plano de saúde, se ele tem plano de saúde. Se ele não tem plano de saúde, ele vai para o hospital. E se ele não tem onde ir no hospital, é aí que algumas pessoas buscam a Deus. Eu quero chamar a atenção a você, ei, você que tem recurso financeiro, porque o dinheiro se torna um Deus também. Porque você tendo dinheiro, você tem condições de pagar um plano de saúde, você tem condições de pagar uma cirurgia médica. E o que acontece? Nós deixamos de consultar a Deus para Ele nos orientar quem é o médico correto, qual é o hospital correto, qual é o tratamento correto e se devemos buscar o tratamento. Por quê? Porque muitas das vezes Deus intervém com poder e atuando naquela área, Deus nos poupa de determinados problemas. As pessoas transformaram seus recursos financeiros num Deus. Por quê? Porque ele não precisa buscar a Deus para onde vai colocar o seu dinheiro, para onde vai guardar o seu dinheiro, onde vai investir, mas devia buscar a Deus. E essa é uma das coisas muito chatas que algumas pessoas fazem. Elas desagradam a Deus porque elas pensam que tendo dinheiro, toda a sua vida está resolvida. Toda a sua história para diante está resolvida. E nós estamos cansados de ver de indivíduos podres e ricos, cheios de dinheiro, mas que chegou numa determinada hora, o dinheiro não foi suficiente para devolver-lhe a saúde, para devolver a ele as relações dele com as pessoas que ele esperava que lhe amassem, e tão pouco ele pôde comprar a presença de Deus. Percebe? São deuses que vão sendo colocados. Há muita gente, por exemplo, que por causa do dinheiro tem a oportunidade de comprar um sítio, uma casa de praia. E aí essas pessoas passam a deixar de ser governadas por Deus para serem governadas pelo seu prazer de ir a um sítio, a uma casa de praia. Você vai me perguntar: o senhor está dizendo que ter um sítio, ter uma casa de praia é errado? Não, se Deus te deu esse privilégio, Deus te abençoe. Mas o problema é quando nós começamos a deixar as coisas de Deus, começamos a abandonar as coisas de Deus para desfrutar dessa bênção que Deus nos dá. Por isso que a Bíblia ensina que a bênção do Senhor não acrescenta dores. Você precisa aprender, desenvolver a habilidade de usar bem as coisas que Deus te dá e não colocá-las na frente de Deus. Entende o que eu quero te dizer? Não terás outros deuses diante de mim e não farás para ti imagem. É não colocar a sua faculdade como a coisa mais importante da sua vida. Você talvez esteja pensando: o senhor quer dizer que eu não devo estudar, não devo fazer minha faculdade? De modo algum estou dizendo isso.
Eu estou dizendo que a faculdade ela é muito importante, a educação é muito importante, mas ela não é preponderante na sua vida. Se assim fosse, nós não teríamos indivíduos que se tornaram milionários sem ter feito uma faculdade sequer, alguns deles sem terem sequer terminado o ensino médio. O que tinha na cabeça deles era uma capacidade absurda para transformar as coisas adversas em bênçãos. Então, guarda isso na sua mente, no seu coração. Uma coisa importante que nós precisamos aprender: não te prostrarás diante delas, nem lhe prestarás culto. E aqui, prestar culto é uma coisa muito séria. Porque essa noção de prestar culto não é simplesmente cantar, não é simplesmente ir a uma igreja ou ir a um culto. Se refere aqui a você colocar sua vida a serviço disso. Uma das coisas importantes que, se você entender, será absolutamente importante na sua vida. Nós não temos um Deus para simplesmente nos dar as coisas. Nós temos um Deus a quem nós nos doamos, a quem nós servimos. O princípio do monoteísmo ético é baseado na ideia de que nós temos um Deus que nos ama, que nos dá liberdade, mas é um Deus que também precisa que eu e você o sirvamos. E uma das coisas importantes que você precisa entender é que esse Deus, ele é diferente dos demais, porque em outras divindades as pessoas eram obrigadas a entregar seu filho no fogo. Há algumas entidades que pedem que se ofereça comidas no altar para a divindade. Uma série de coisas que várias outras divindades no passado e no presente pedem que as pessoas façam. Recentemente, uma divindade pediu a alguém que colocasse um despacho na frente do lugar, do condomínio onde eu moro. A pessoa gastou uma grana porque a entidade que ele serve, o Deus que ele serve, parece que come farofa, parece que come galinha preta, parece que come aquelas coisas. Esse é um Deus que nós servimos, onde esse Deus, na verdade, se alimenta do meu amor para com Ele, da minha dedicação feita a Ele. E a minha dedicação feita a Ele é manifesta na maneira como eu amo você, de como eu me relaciono com você, na maneira como eu trato minha família, na maneira como eu me dedico a ela, na maneira como eu honro meu pai, na maneira como eu respeito as pessoas que estão à minha volta. Esse respeito às pessoas que estão à minha volta se traduz também em adoração ao meu Deus, ao seu Deus. Então, é preciso compreender que esse Deus, ele está dizendo aqui que ele trata a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Isso é uma coisa muito séria. Por quê? Porque ter outros deuses envolve que a minha geração não será abençoada. Mas está escrito que quando eu obedeço seus mandamentos, suas palavras, eu atraio a bênção do Eterno para até 1000 gerações. É uma coisa absurda de bênção sobre a meus filhos, meus netos, bisnetos, tetranetos e vai por aí afora. De modo que esse monoteísmo ético que eu estou te ensinando essa manhã visualiza a bênção que Deus dará a você e a toda a sua posteridade. É o mesmo Deus que disse a Abraão: eu te abençoarei e abençoarei toda a tua posteridade. Você será bendito e toda a tua família. Esse é o Deus que nós servimos
E esse é o Deus que pede que nós obedeçamos seus mandamentos, que diz que ele vai abençoar a minha, a sua, as nossas famílias. Amém. Bom, tendo deixado isso com você, eu quero essa manhã, esse momento agora, fazer uma oração específica por alguém que esteja com alguma enfermidade. Bom, nós vamos orar especificamente agora, nesse momento. Eu quero fazer uma oração específica por aqueles que estão com problemas graves no coração. Se você tem um problema grave de pressão alta causada por problemas circulatórios, por problemas causados pelo coração, quero orar com você agora. Quero te desafiar a você colocar a mão no seu coração, onde você estiver agora. Não, eu não estou pedindo para você botar nenhum copo d'água aí perto da minha imagem. Não estou pedindo para você colocar outra coisa aí para simbolizar o seu coração. Estou pedindo para você colocar sua mão no seu coração agora. Você que tem um problema cardíaco. Se você está perto de alguém que está com problema cardíaco, enquanto você me ouve agora, você chama essa pessoa. Eu vou orar por aqueles que têm problemas cardíacos. Se você tem essa pessoa, manda essa oração que eu vou fazer agora para ela e pede para ela colocar no coração. Você que está me ouvindo agora e precisa de oração, coloca a mão no coração. Quero orar pelo seu coração. Vamos orar nesse momento agora? Pai, agora na autoridade do nome de Jesus. Eu quero profetizar e determinar que esse mal cardíaco seja curado agora, pelo poder que há em Cristo Jesus. Todo problema cardíaco que essa pessoa que me vê agora e cuja mão está sobre o coração, eu profetizo, eu determino, eu declaro a saúde de Deus sobre a tua vida. Coração ser curado no nome de Jesus. Coração ser curado. Problemas auriculares, todos esses problemas cardiopáticos, todo esse problema circulatório, entupimento das veias que chega ao coração. Senhor, desobstrui agora, por favor. Eu dou uma ordem agora a essas veias, sejam desobstruídas no poder do nome de Jesus. Desobstruídas agora no poder do nome de Jesus. Desobstruídas agora todas essas veias que circundam o coração, sejam desobstruídas agora em nome de Jesus. Pai, coloca, por favor, tua mão no coração dessa pessoa e devolve-lhe o batimento cardíaco adequado, que a sua pressão sanguínea seja adequada e que ele seja curado agora de toda essa cardiopatia, de todo esse mal cardíaco, seja curada agora, no nome de Jesus. Vamos agradecer, Pai. Obrigado pela saúde desse coração. Obrigado, Senhor, agora, porque essa pessoa foi curada. Obrigado, Pai, porque o teu milagre se manifesta nesse momento sobre os cardíacos que recebem essa oração. Obrigado, Pai. Louvado seja teu nome. Jesus, muito obrigado. Amém. Deixo com você essa palavra. Bom dia para você. Se você puder, manda essa oração que eu fiz agora para quem tem problema de coração. Separa aí o vídeo e manda para essa pessoa. Bom dia, Deus abençoe.